Olá, pessoal. Orjana entrou. Boa tarde. Sobre disciplina positiva na vida real. Várias pessoas queridas entrando. Oi, Jana. Oi, tá me escutando? Bom, tô te ouvindo. Tá escutando, Mari? Tô sim. Ah, E agora aí, melhorou. querida? Sim, E aí, meu amor, como é que você está? tô bem, tô bem. Hoje tô num dia um Ah, pouquinho mais quietinha. Acordei um pouco mais calma do que ontem. Ontem eu acordei mais ah, animada. Cada dia um dia, né? é, cada dia um dia. E Sim. você? Como é que você tá? Eu também acordei hoje um pouco mais ansiosa, porque toda hora eu recebo notícias aqui de Ilhéus, né, de que a região tá bem tensa, assim, sem, cada vez mais sem, já não tem mais, né, espaço para receber as pessoas. Então isso me causa um pouco de tensão. Mas eu já tento direcionar minha atenção para coisas que me tragam um pouco mais de conforto, sabe? Para não ficar Sim. nesse lugar assim. É importante a gente encontrar um centramento, né, para não se perder no meio de tanta informação, insegurança, incerteza, medo. Bom, então vamos Exatamente. aproveitar esse gancho para a gente começar a nossa conversa hoje. Queria contar para Vamos. quem está aqui que eu e Orjana, a gente é amiga, acima de tudo. A gente Sim. trabalhou juntas, já a Orjana dando formação de disciplina positiva para a equipe do CRIA, para as famílias do CRIA também. E, antes de tudo, ela foi mãe, né? Ela é mãe do Romeu e da Alice. Provavelmente a gente vai ouvir falar deles hoje. E foi assim que a gente se conheceu. A gente também fez uma formação juntas, chamada Gai Escola, com o José Pacheco e com a equipe da Ecohabitária. Então a gente já tem aí umas estradinhas aí juntas, mas a conexão maior é mesmo a pessoal. A Orjana é uma mulher que eu admiro muito, uma grande mãe, uma pessoa assim que me enche de orgulho de ser minha amiga. E eu queria muito, a gente organizou Que essa linda. live, porque a gente gosta de conversar. Com É. certeza tem um egoísmo aqui, tem uma parte que é nossa, mas tem Exato, uma amiga. parte que a gente também queria muito poder compartilhar, né, aqui através do canal do Cria e da Orjana, que é a disciplina positiva e agora mais do que nunca, né, nesse momento que a gente está vivendo, como é que a gente pode olhar para a disciplina na vida real, né? Sair dos livros, dos vídeos que a gente tem e falar um pouco do que a gente vive. Então esse é o convite, Jana. Passo a palavra aí para você. Ah, obrigada por essa ideia que a gente teve, né? Foi uma construção, uma cocriação. Faço essas palavras as minhas, tenho um carinho muito grande por você, te admiro muito também. E me sinto muito feliz toda vez que a gente tem essa possibilidade de estar juntas. Tenho um carinho muito grande pelo Espaço Cria, né? Romeu frequentou o Espaço Cria, foi um lugar super potente para nossas famílias, para nossa família, para a gente sentir de como isso era possível, né? E antes de falar assim do que é disciplina positiva, eu queria contar um pouco a minha história e eu vou atrelar isso ao conceito para vocês entenderem um pouco. Mas a Alice tem 9 anos, que é a minha filha mais velha, e foi através dela que eu comecei a ter um despertar para a educação. Eu até escrevi um texto hoje falando um pouco sobre isso, do quanto eu desejava ser mãe, mas que quando a maternidade aconteceu de fato, eu me deparei com questões muito mais profundas. Todas as funções maternais eu já entendia, que elas faziam parte da minha vida, que era cuidar, trocar fralda e tal, mas quando a Alice começou a se manifestar um pouco de autonomia, eu comecei a ver um lado meu que eu não gostava, que era um lugar muito autoritário, e eu vi o quanto eu estava repetindo padrões, né? O quanto isso acontecia, eu estava fazendo exatamente como eu fui educada. E também, atrelado a isso, um olhar de muito medo. Então, eu comecei a revisitar um pouco a minha história, aquilo que eu realmente queria, que relação eu queria estabelecer com ela, né? Se eu queria continuar vendo esse olhar de medo,
que eu queria ver mais na frente. E aí a gente pode entrar na disciplina positiva, que é justamente esse lugar de você estabelecer uma relação de respeito, de respeito mútuo, de cooperação, de construção. E aí parte de um lugar da gente começar a observar o que a gente quer ver, né, nos nossos filhos. Então, eu comecei a observar que eu tinha esse padrão autoritário, então eu gritava, eu entrava em disputa de poder com a Alice para que ela me respeitasse. E aí eu sempre falo isso, que eu acho que é um lugar muito importante da gente parar para pensar, e agora a gente tem um certo tempo para olhar para isso, né? É para a gente avaliar mesmo na parte egóica mesmo, assim, né? Na questão real. Que construção é essa? Quando uma criança está gritando com algum tipo de desafio, e eu estou gritando com ela, o que é que eu estou ensinando? Porque eu sinto que esse é o primeiro ponto para a gente poder pensar, porque a gente está tão no automático que isso não passa. Passa um lugar de uma autoridade que precisa ser construída na base do grito, né, na base desse medo, e eu sinto que por trás disso tem adultos, crianças dentro de nós, né, com muito medo de perder o controle dessa criança, de perder o controle dessa relação, e aí essa criança vai começar a mandar em mim, né, como é que isso vai acontecer? Então, eu acho que o convite maior inicial é a gente tentar entender isso a longo prazo. Se eu desejo esse respeito, se eu tô hoje aqui desejando que essa criança vire um adulto respeitoso, que coopere, que estabeleça, que seja resiliente, a gente deseja as mesmas coisas para os nossos filhos, né? É universal isso. Como é que hoje eu posso construir uma relação com ele para que ele consiga estabelecer, para que ele consiga ser esse adulto, né? E aí um ponto, diga. Não, eu ia dizer que o texto que você escreveu hoje, tem algumas pessoas comentando e realmente, assim, foi um texto que mexeu muito comigo também. Se você puder comentar sobre ele, porque falou de um lugar muito vulnerável, que eu acho que os pais, às vezes, nós adultos, né? Mesmo eu que não sou mãe, mas que tô liderando uma escola e muitas vezes me vejo numa situação, como é que eu exerço a minha autoridade, né? Acho que essa é uma grande pergunta, assim. Eu acho que você colocou no seu texto hoje a crise que a gente passa e que é só atravessando essa crise e olhando para ela, que é isso que você está dizendo, vamos parar para pensar o que acontece, vamos refletir um pouco o que acontece entre o grito de uma criança e a minha reação, é que a gente consegue pensar na nossa postura, mudar a nossa postura. E assim, eu acho que passa por esse lugar, né, da gente agora fazer essa avaliação, entender que essa autoridade pode ser construída com liberdade, né? Então existe uma ordem com liberdade, não é uma ordem autoritária, porque a gente fica num lugar, numa construção de medo, ou num lugar muito permissivo também da criança ser o centro de tudo e estar mandando dentro das casas, né, e em todos os ambientes. E aí eu percebo que o que é bem importante que a gente veja é que através dos desafios que as crianças estão tendo em casa agora, que seja com a presença desses pais que elas nunca tiveram como estão tendo agora, né? Seja por esses pais que finalmente estão olhando para aquilo que elas estão estudando, para quem elas são verdadeiramente. É a partir desses desafios que a gente constrói isso que a gente tanto deseja. Então, a criança, ela tem... o cérebro dela não está preparado ainda para chegar e dizer, olha só, pai, durante esse tempo todo que você ficou ausente, agora a gente poderia... Não, ela está no nível, no padrão da reação, né? Ela vai acionar os nossos gatilhos para que o adulto apareça, né? Para que o adulto equilibrado reforce essa escolha que ele fez lá atrás, de ser pai, de ser mãe. Por que eu fiz essa escolha, né? Eu também tenho me feito essa pergunta agora, porque eu comecei a ver o quanto ter olhado para isso lá atrás foi bom para mim. Então hoje eu consigo estabelecer uma relação de respeito com os meus filhos, mas eu comecei a ver também o quanto eu estava trabalhando muito. O quanto agora nesse início do confinamento eu estava aqui, me fechava no escritório, ficava trabalhando, e Jimmy ficava cozinhando, e Jimmy ficava fazendo tudo. Aí eu comecei a ver as crianças com saudade dele quando ele ia para o trabalho, pedindo para ele cuidar delas. Só que aí, essa construção que eu falei no início, do que eu quero que os meus filhos... como é que eu quero que eles sejam adultos respeitosos, isso também faz eu olhar para mim, entende? Então, eu estou muito atenta. Então, não é um lugar de perfeição, é um lugar de estar... num lugar potente de existência. Então eu comecei a observar, falei, caramba, tá estranho.
não tá legal. Não é um lugar de perfeição, entende, Mari? Aí eu parei, Sim. fui conversar com o Jimmy e falei, Jimmy, eu tô achando que não tá saudável, eu tô exagerando no trabalho, eu preciso rever isso. E aí comecei a ver um resgate, que foi um pouco que eu escrevi hoje, de coisas que eu não tinha olhado, assim, do quanto é potente você fazer uma comida, do quanto é muito forte você estar numa mesa com a família. E a gente iniciou o confinamento de me cozinhando, agora eu tô, desde que eu tive essa reflexão, eu comecei a cozinhar um pouco também, a aprender, porque eu não tenho nenhuma familiaridade com a cozinha. E aí no início eu vi Romeu reticente, que sempre foi assim, para ele sempre foi muito difícil estar na mesa, e agora ele está na mesa fazendo oração. Aí cada dia eu pedindo para um fazer, e ele, não, porque Deus, porque... E eu falei, cara, aonde estava isso que eu não estava vendo, sabe? Aonde estava a minha pressa? Então, eu comecei a enxergar o quanto isso é uma ferramenta, né? Eu começar a perceber, a olhar para a minha própria história. Eu fui educada para ir para o mundo, para ser independente, porque minha mãe estava cansada desse lugar, né? Das afazeres domésticos. E eu acho que eu fui muito, entende? Então, eu estou sentindo que esse momento é um momento de olhar para as minhas escolhas num lugar muito mais profundo, assim, sabe? Para a minha relação com os meus filhos. Porque ao mesmo tempo que a gente diz, né, que a gente tem que cuidar da natureza, que agora esse vírus veio com tanta força para que a gente olhasse para ela, e ela está agradecendo tanto, né? E a gente fala dos pequenos passos que a gente precisa tomar como ser único para cuidar dela. Como é que eu posso querer que os meus filhos sejam adultos saudáveis se eu não olho para a criação que eu tenho com ele? O pequeno passo que eu posso dar na criação que eu tenho com eles, entende? Cadê o meu papel aí de pai, de mãe, de adulto, dessa escolha lá atrás que eu fiz, que eu não quero olhar, que eu quero que a escola eduque, que eu quero que um médico diga o que tem que ser feito, né? Que se distanciou tanto de mim, entende? Porque eu percebo, Mari, assim, que muito retrato dessas crianças hoje que estão com muitos desafios, e eu me incluo nisso, assim, eu sou muito empática com esse lugar, são crianças que é um reflexo da família, sabe? Sim. Quando eu comecei a ver Alice e Romeu atrás de Jimmy, querendo saber dele o tempo inteiro, é um reflexo da minha pequena ausência. Então, peraí, não, vou de novo ajustar isso, entende? Então, a gente precisa agora ver o quanto eles estão pedindo, né? Estão gritando por presença, por esse olhar genuíno para o que realmente de que maneira eles querem ser vistos, né? Então, eu acho que através desses desafios que eles trazem agora, é uma oportunidade, assim. A gente está tendo uma oportunidade muito grande mesmo. E para a gente olhar para esses desafios como oportunidade, a gente precisa assumir um lugar de adulto. Porque o lugar da criança, que saco, né? Que saco ter que lidar com isso, que saco ter uma criança 24 horas dentro de casa. Cara, então por que você escolheu ser pai e ser mãe, né? Que escolha foi essa que você fez, sabe? Eu entendo que seja difícil. Aí, para mim, eu também estou, de novo, olhando para tudo isso. E aí eu comecei a ver que eu tenho esse padrão autoritário, que eu venho diluindo ele na minha trajetória, desde que eu conheci a disciplina positiva. E aí eu percebi que agora, para que eu cuide de mim, porque eu tô, como a gente começou a fala aqui, né? Recebendo essas notícias, de me trabalhando como médico. Minha mãe agora quer sair de Curitiba e ir para Salvador, porque não quer ir para casa dela. É uma pessoa que tem hipertensa e tal. E aí eu comecei a entender como é que eu funciono. Então, eu sou uma pessoa muito rígida. Eu tenho uma tendência a ir para uma rigidez, para ir para uma cobrança muito grande, né? Os meus filhos me convidaram para trazer um lugar mais leve para mim. Então, agora eu quero exercitar essa flexibilidade, entende? Nesse confinamento. Então, eu quero trazer, nesse período, um gostinho mesmo diário de férias, sabe? Por que não? Eu quero trazer um café da manhã mais demorado, sabe? Eu quero trazer exercitar essa flexibilidade, porque senão, me conhecendo, se eu for para uma rotina muito rigorosa, eu vou cair no autoritarismo com certeza, assim. Ainda mais agora que eu estou muito abalada emocionalmente, entende? Então, é um processo de eu acionar essa adulta e entender o que ela precisa, para que eu possa agir como adulta, para que eu não precise ficar gritando, né, desmedidamente, porque às vezes eu grito. E nem competindo com o seu marido a atenção dos seus filhos no lugar de uma criança que está ferida, que está incomodada, que está sentindo falta, se sentindo rejeitada, não se sentindo vista. Então Exatamente. Então acho que de uma das coisas que você está falando, assim, dessa disciplina da vida real, eu acho que é a honestidade, né? É você ser honesta com você em primeiro lugar e você reconhecer o lugar de onde você está.
para você poder se deslocar desse lugar para onde você quer ir, né? E não esperar que Exatamente. seus filhos façam isso. Ah, eu quero que os meus filhos sejam respeitosos, mas eu não sou. Ah, eu quero que meus filhos sejam pacientes e flexíveis, mas eu não sou. Então, não esperar que seus filhos sejam diferentes daquilo que você está dando como exemplo. Eu sei que isso é bem banal, é bem óbvio, mas muitas vezes a gente tem uma expectativa de que o outro faça o que a gente não está fazendo, né? E o quanto que a gente Sim, acaba cobrando das crianças, eu acho que principalmente das crianças, que elas sejam o futuro do mundo, que elas façam um futuro melhor. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa palavra da disciplina, né? Que eu acho que é uma palavra que ficou muito manchada, com estigma muito ruim. sim. E essa disciplina, É, essa vigilância aí que você está fazendo com você mesma é disciplina. exato. É disciplina, né? Acho que vem do latim discipline, né? Que é ensinar, que e esse ensinar no lugar de extração, sabe? De tirar do outro, não é de me impor no outro, de me colocar no outro, entende? Então, agora, essas crianças que eu vejo, né? As famílias falando que elas estão com muita birra, que elas não estão conseguindo fazer dever, ou que elas não estão conseguindo agir como as famílias gostariam, eu acho que elas estão muito saudáveis, sabe? Eu acho que elas estão demonstrando o quanto elas precisam ser vistas e o quanto essas famílias precisam olhar para essa relação, tomar decisões diferentes agora, sabe? Se reestruturar, porque você vai olhar agora para que companheiro é esse que eu tenho, né? Que cara é esse que se tranca no escritório como eu, né? Que às vezes também isso se inverte e fica lá dentro trabalhando e esquece do que tem que ser feito, sabe? E essa mulher que muitas vezes também tem até medo de acessar de novo essa cozinha, com medo de ser cobrada de novo ou estar ali para sempre, sabe? Então, aonde está essa estruturação familiar de coisas tão essenciais que a gente perdeu, né? Para que as crianças comecem a ver, elas naturalmente começam a se comportar diferente quando a gente começa a olhar para esse contexto de outra forma, entende, Mari? Assim, eu sinto que é um processo, que talvez uma outra coisa que eu possa falar que faz muita diferença é o reconhecimento do que a gente vem construindo, sabe? O reconhecimento é uma ferramenta que a disciplina positiva usa muito, que é a gente reconhecer os nossos filhos no lugar que eles estão, no que eles estão nos trazendo. A gente tem uma oportunidade. Hoje eu encaro muito os comportamentos dos meus filhos, eu fico muito curiosa. Cara, por que Romeu tá agindo assim? O que ele tá querendo me dizer, sabe? Tem alguma coisa por trás disso que tá estranho, sabe? Às vezes eu já vi brigas entre eles aqui, que muito fortes, assim, de eu perceber que é uma energia muito maior do próprio confinamento mesmo, entende? Eu vejo que às vezes eles estão se agredindo num lugar que é porque eles estão sentindo toda essa energia, tudo isso que está acontecendo. E às vezes não. Às vezes eu vejo que é um conflito bem mais banal, assim. Então eu estou investigando como eu posso me colocar, como eu posso, para essa situação específica, quando eu vejo que eles estão nessa energia, talvez eles estejam precisando de um pouco mais de colo, sabe? De botar mais no colo, da gente ficar mais juntinho. Daquele dia, de repente eu vou diminuir mais o que eu estou fazendo. Quando é um conflito que eu percebo que não tem essa energia, eu deixo eles resolverem. Então, sabe, começando a abrir um espaço para investigar mais tudo isso e perceber que a questão não são as crianças. Elas não são sair desse lugar de rótulo, meu filho é uma criança que não me escuta. Aonde você não dá esse espaço para essa escuta, sabe? Sim. Então, é sempre uma pergunta para si mesmo, assim. Aonde que está acontecendo que eu não estou conseguindo ver? Sabe por que eu nunca me posicionei com relação a essa escola? Porque eu nunca questionei esse modelo, sabe? Porque eu nunca questionei meu próprio trabalho. Porque eu trabalho tanto e estou sempre correndo atrás de algo que nem eu sei o que é. Sabe, assim, eu acho que é um momento de você fazer muitas reflexões mais profundas para reforçar essa escolha que a gente fez lá atrás, de ser pai e mãe, né? E aí, de novo, entender também que é trabalhoso, precisa de insistência, de persistência, de presença, não é mágica. Então, se você quer que seu filho de uma hora para outra te escute, isso não vai acontecer. Você precisa ser um adulto presente, você precisa desenvolver, cuidar dessa sua criança e tá insistindo, persistindo, ensinando, tentando entender por que aconteceu isso, por que você está me dizendo isso?
Esses dias a Alice me chamou, você é uma idiota. Era um dos dias que eu estava bem ausente. Aí na hora que ela me falou que eu era uma idiota, eu falei, cara, eu não tenho condição de escutar isso, sabe? E aí eu tive que sair, falei de mim, fica um pouco com a Alice, porque eu não tô podendo ficar perto. Aí eu me acalmei, aí ela já veio. Mãe, desculpa, eu não saí de mim, não queria te dizer isso e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, Alice, eu entendo você, mas eu também tô percebendo que a mamãe tá um pouco ausente. Talvez você esteja precisando de mim. O que tá acontecendo? Ela começou a chorar. Então, na verdade, era algo muito maior, sabe? Tipo, será que eu te xingando, você me enxerga, né? Você me dá uma atenção Acorda. extra? Você Sabe? acorda? Será que você volta? Exatamente. Exatamente. E mesmo eu que trabalho com isso, que tenho essa consciência, só que o que eu acho importante falar aqui é que hoje eu sei para onde eu volto, entende? Então, eu construí isso dentro de mim, dessa construção do que eu quero ver. Eu já entendi que eu não vou ensinar ninguém a ser respeitoso, gritando, entrando em disputa de poder, entrando com a minha criança junto. Então, eu já tenho isso com clareza dentro de mim. Então, quando eu ajo de forma que eu sinto que eu estou saindo do prumo, eu sei para onde eu volto. Então, eu não me incomodo de me desculpar, eu não me incomodo que mais? De parar para perceber que eu preciso reconhecer mais eles, entende? Eu acho que até, como eu conheço o seu trabalho, né, e sua trajetória, desse exemplo que você deu, você usou uma ferramenta da disciplina positiva que é a pausa positiva, né? Você foi dar uma respirada. E eu acho que isso só tentando destrinchar um pouco esse processo que você narrou agora, porque para você já tá orgânico, né? Você já vive ele naturalmente. Mas você, em algum momento, se a Alice te chamasse de idiota, talvez você gritasse e falasse: quem é você? Você é uma menina, você não pode me chamar assim. Eu sou sua mãe, me respeita. E talvez até vai ali pro seu quarto para você pensar, usasse algum tipo de ferramenta mais punitiva, né? O castigo, algum tipo de ameaça de que ela ia ficar sem alguma coisa que ela gostasse. Dentro desse trabalho que você foi desenvolvendo com você, de você saber os seus gatilhos, de você saber quando o seu sangue ferve, de você escolher palavras e também posturas, né, com a sua filha, para você poder passar para ela respeito, para que ela também te respeite. Eu queria que você contasse um pouco desse lugar explosivo para esse lugar que agora a Orjana sai, respira, fala com o companheiro dela, com o marido: olha, fica aqui que daqui a pouco eu volto. E a sua filha também já consegue perceber: caramba, afetou minha mãe, vou ali conversar com ela. Que foi esse processo? Acho que esse exemplo ele é bem ilustrativo. Eu acho que um dos grandes pontos foi essa construção do que realmente eu queria estabelecer com eles. Então, essa coisa do medo deles, isso me assustava muito, assim, de ver a Alice com medo, né, que foi quem eu comecei a partir dela. Isso me assustava, assim, que tipo de relação eu quero estabelecer, né? E aí isso fez com que eu começasse a olhar para os padrões que eu fui educada. Então, eu fui educada com muito autoritarismo, né? Então, é natural que eu queira repetir. E aí, como sair desse lugar é um processo muito profundo também de autoconhecimento, assim, sabe? A pausa foi o primeiro ponto que me trouxe, porque eu não acreditava que eu podia dizer para uma criança que eu tenho que me acalmar. Primeiro eu tenho que impor a ela que ela não vai me tratar assim, que foi um pouco o que você disse, entende? Esse respeito, ele precisa ser estabelecido aqui. Você não vai me dizer que eu sou idiota, que quem manda aqui sou eu. Então, primeiro foi desconstruir isso, sabe? Eu não tenho mais medo. Eu não acredito que a Alice e o Romeu vão mandar em mim, entende? Esse medo eu venho desconstruindo ele há muito tempo. Então, eu comecei primeiro ponto que me fez olhar para isso foi foi esse medo inicial e depois essa pausa. Eu comecei a ver que eu podia sim dar uma pausa, que eu podia resolver isso depois. Porque toda a construção que eu tinha em relação à parentalidade foi de um modelo que foi imposto por mim, né? Que está muito visceral, que está muito dentro de mim. Então, eu não posso me desculpar, eu não posso deixar para depois resolver isso, tem que ser agora. Porque senão como é que vai ficar? Sei lá, vai que ela ache que ela pode me chamar de idiota sempre e que isso se estabeleça para sempre, sabe? Então, foram coisas que eu comecei a perceber, não, eu posso resolver isso depois. Eu posso me acalmar, né? Eu posso, depois a gente fala do cérebro, né? Que a gente tem uma tendência a sair do prumo, né? Quando a gente está
quando a gente está quando a criança toca, né, em algo profundo nosso, é muito natural que você reaja, né, que a sua criança venha. Então, não é a hora de você resolver nada, entende? Não é a hora de você colocar valor, não é hora de você falar de respeito, é hora de você primeiro encontrar um lugar para você conseguir se acalmar. E aí, eu venho exercitando muito isso já há algum tempo, e em alguns momentos eu ainda saio desse lugar, e aí eu já percebo que eu posso me desculpar, que eu disse, eu já sei para onde eu volto. Então eu já posso dizer, Alice, mamãe hoje não estava bem, desculpa, eu não queria ter falado isso para você. E aí eu percebo que aquilo se dilui muito mais do que se eu estivesse naquele lugar de que eu não poderia me desculpar com ela de forma alguma. E aí esse exercício de começar a me ausentar para me acalmar e depois chegar e falar sobre aquilo, às vezes eu vejo brigas deles aqui durante o dia, que eu não falo nada e que eu vejo que foi um pouco, passou do ponto, a gente vai conversar sobre isso de noite. Na hora que tá todo mundo na cama, aí eu falo, gente, o que vocês podem agradecer hoje e tal? Eu falei, eu só senti naquela briga que vocês tiveram que eu achei um pouco... O que aconteceu? Aí a Alice fala, ela já fala num outro lugar. Não, na verdade eu não queria fazer aquilo não, meu. Aí ele fala, nem eu. Aí você já vê que aquilo se resolve no outro lugar. Do que na hora que eles estão vivendo o conflito, de eu chegar ali e querer ser uma juíza, né? Ou até mesmo a minha presença às vezes atrapalha. E às vezes eu chego quando eu vejo que tem algo mais violento. Aí eu vou encontrando esse sentir, entende? E aí, desde que eu comecei nessa pausa, e dar essa pausa, e cada vez mais entendendo que eu podia sair de cena, em muitos momentos eu consigo dar essa pausa durante, entende? É como se eu conseguisse me dar um próprio berço, assim. Conseguisse me dar um colo na hora. Parece que a minha criança ela está sendo tão bem cuidada, porque eu estou muito atenta, que eu consigo me dar uma sustentação para aquela sensação. Eu não me controlo, que é diferente. Eu acho que controlar é algo que vai sair por algum lugar. Acho que a gente precisa encontrar uma forma de conter aquilo, sabe? De dar um colo para aquilo. Se eu preciso sair, eu preciso sair, porque não está dando conta para mim. Mas quando você começa esse exercício diário, tem momentos que eu mesma fico surpresa e falo, caramba, tô aqui como adulta, conseguindo resolver isso super bem, sabe? Eles estão aqui desvaiados na minha frente e eu tô ali, sabe, tranquila e sustentando a frustração deles, sustentando o não. Não, não vai dar, gente. Não vai dar mesmo pra ver o iPad, porque a mamãe acha que já passou do ponto. E aí eu sustento aquilo e daqui a pouco eles se diluem e vão fazer outras coisas, entende? Do que não... E aí eu sinto que é um exercício mesmo que a gente tem que fazer, que é importante de ser feito, né? Da gente encontrar essa pausa dentro da nossa casa. Agora talvez a gente tenha um desafio maior, mas existem muitas formas de ter pausa também, né? Lavar uns pratos, sabe, assim, acordar um pouco mais cedo. Cada um vai encontrar o seu ritmo, né? Se entender como é que funciona, né? Isso é muito pessoal, né? E até mesmo com as crianças, né? A gente tem lá na escola com algumas crianças, principalmente as que já conseguem dialogar, obviamente, um combinado, assim, de quando elas estão chateadas ou quando tem algum conflito. Qual é o lugar que você quer ir? Onde você se sente bem? Para você se acalmar. Então, aquele velho cantinho do pensamento, que era o lugar onde você tinha que se sentir mal, então você já estava aflito com alguma situação, você já estava incomodado, porque quem entra em conflito nunca está bem, né? Tanto quem está se sentindo ofendido ou quem está ofendendo. Nunca é uma energia de harmonia. E aí você já está se sentindo mal e você ainda tem que ir para um cantinho onde você se sente pior ainda. Eu acho que isso não tem como dar bom. Acho que isso só pode aumentar ainda mais a reatividade e a falta de clareza, né? A falta de auto-organização. E aí a gente busca, muito através do que você trouxe pra gente, né? Dos nossos encontros lá no CRIA, perguntar para as crianças assim, quando você tá fora de si, qual lugar da escola que você gosta de ir? Vai para esse lugar. Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente se encontra. Não tem que ser agora, né? Então acho que também a gente buscar se fazer bem para a gente poder ir ao encontro do outro de um lugar mais positivo. E também nem sempre é possível. Acho que esse lugar da culpa... Exato. Às vezes a gente sabe de muitas coisas e quando a gente não consegue colocar em prática, isso gera muita culpa, né? Eu já sei que eu deveria estar fazendo isso, né? Às vezes eu escuto isso eu das passei famílias. muito por isso, porque como educadora, né? Imagina, né? Sou educadora e aí eu dormia várias vezes com a cabeça, meu Deus, por que eu gritei? Por que eu fiz isso? Por que... E depois eu entendi que não era sobre culpa, sabe? Pra mim é muito confortante hoje
saber para onde eu caminho, para onde eu volto, entende? Porque é um equilíbrio dinâmico. Não existe um lugar que eu tô ali parada e pronto, né? Encontrou a Buda e agora eu É consigo uma estabelecer. espiral, É uma espiral, não é só uma que linha agora, reta. exato, num lugar de uma tomada de consciência de algo que eu não acredito mais, que é esse lugar de ter que fazer o outro sofrer. Porque isso é algo também que eu achei importante, porque a gente vive, e eu vejo muito isso também, que eu acho muito cruel, que quando eu trago essa consciência, essa vontade de que as pessoas tenham consciência e olhem para o que elas construíram, não é para que elas também fiquem se punindo, entende? Porque também a gente não consegue, por isso que eu falei para vocês para vocês, né, que eu estou buscando agora o que que eu posso fazer para que eu consiga me relacionar melhor com os meus filhos. Então eu preciso ser flexível, porque eu entendo que eu sou muito rígida. Então eu preciso estar bem, entende? Para conseguir resolver algo da melhor maneira possível. Então quando a Alice está me chamando de idiota ou qualquer outra coisa, eu preciso me acalmar para ficar bem. Aí eu posso ouvir uma música, eu posso às vezes demorar horas para voltar a conversar com ela de novo, para esperar mesmo aquela raiva baixar e depois a gente voltar para conversar, entende? Então não é um lugar também de tipo tudo que você fez até agora não presta, você é um imprestável, você nunca olhou. Não, agora a gente está podendo fazer um recaminho, né? Existe um outro caminho. Esse caminho que a gente está tendo agora forçado é uma grande oportunidade da gente olhar para essas relações, entende? E aí, como eu posso também estar bem dentro de tudo isso? Porque eu também quero ficar bem. Eu sou uma adulta, eu sou a mãe dessa criança, também fico cansada, me exaure mesmo, eu estou muito mais tempo com ela como eu nunca estive, sabe? Então, o que eu posso fazer por mim para que eu possa dar um limite num lugar mais seguro, também precisando ficar bem, sabe? Porque eu vejo também um movimento muito grande, que eu acho que quando eu comecei esse trabalho, como eu vinha desse lugar muito autoritário, eu fui para os pais de uma maneira muito autoritária também, sabe? Eu fui para eles assim, tipo, olha o que vocês estão fazendo. Que isso, sabe? E depois eu falei, cara, olha isso. Além de ser autoritária comigo, porque antes de ser com as crianças eu já era comigo, eu já era impaciente comigo, eu já não tinha flexibilidade nenhuma com as minhas escolhas, eu era com meu companheiro, eu também era com as pessoas, entende, Mari? E aquilo que a gente conversou já várias vezes também, né? Quando você tá agindo desse lugar, vamos dizer assim, rígido, autoritário, do lugar que você não gosta. Quando você está agindo do lugar que você não gosta, não adianta usar a ferramenta, porque você vai usar a ferramenta de uma forma punitiva. Você vai pegar a ferramenta e você vai transformar ela numa ameaça. Você vai transformar. Então, assim, a intenção, a energia que você vai aplicar é muito mais importante do que a ferramenta. Eu acho isso um tema legal de você comentar, porque eu já experimentei até a própria questão da consequência, de não dar um castigo e dar uma consequência, e você pode dar uma consequência com uma energia totalmente de castigo, né? Com uma raiva ali travestida de estou compreendendo o que você está sentindo e agora vou fazer com que você tenha uma consequência e quero que você sofra um pouquinho com ela, sim. Então, eu acho que o trabalho é muito da nossa honestidade. Eu acho que se tem alguma coisa de tudo que você está me dizendo, assim, principalmente pela sua vulnerabilidade, que eu admiro muito, assim, você é uma pessoa muito... Você expõe. E isso ajuda muito a gente a olhar e falar, cara, a gente realmente precisa ser honesto. Até porque as crianças sentem. Então, a gente vai estar mentindo só pra gente mesmo, né? Sim. Por isso que essa construção, assim, eu sinto, né? Ela precisa vir de um lugar, primeiro de uma reflexão do que a gente está construindo, é como uma base de uma casa mesmo, sabe? E aí é um olhar muito forte para os padrões que a gente teve. E aí só você vai saber os padrões que você teve, entende? Porque, por exemplo, aqui em casa, Jimmy tem um padrão muito mais permissivo do que eu, que sou muito autoritária, né? Quando a gente foi conversar, por exemplo, agora, que talvez esse exemplo possa trazer clareza, que eu fui falar pra ele, eu falei, cara, olha só, eu tô achando que eu tô exagerando, que eu tô trabalhando muito e, não sei, talvez seja alguma fuga também por ter que encarar a cozinha, por ter que olhar, né, pra nossa relação com mais profundidade também, né? E aí eu falei pra ele, por que você não briga por isso? Sabe? Por que você não veio me dizer nada? Por que você não veio me dizer que tava demais pra você? Sabe?
E aí ele falou, cara, é verdade, assim, também não sei, assim, eu acho que é um pouco pelo padrão que eu tenho, de permitir tudo, de achar que tudo, né, de não querer me colocar, entende? Então, e aí a tendência dele com as crianças, eu já percebi, é deixar muitas coisas acontecerem, né, e aí passar um pouco desse lugar. Então, todas as vezes que eu vi ele usando ferramentas, as crianças estavam montando em cima dele, ou eu estava usando num lugar, que quando eu comecei nesse processo, eu parti desse lugar de começar, muitas vezes eu fazia escolhas limitadas com o Romeu, que era uma punição. Ô, Romeu, você vai para o banho ou você quer ir para o outro, entendeu? Não tinha uma empatia real por aquilo, sabe? Uma vontade de que ele realmente contribuísse, sabe? De estar construindo algo junto com ele. Porque antes de vir a ferramenta, porque muita gente aqui tem inúmeras ferramentas, Mari, assim, tem ferramentas preciosas, o diálogo é uma ferramenta extremamente preciosa, sabe? Só que a gente não escuta, né? A gente não tá ali disponível para o outro, assim. Hoje eu percebo muito que eu tento falar menos e perguntar mais. Então eu pergunto muito o que está acontecendo. Mas por que aconteceu isso? E aí fico ali, né? Aí, às vezes as coisas se diluem ali mesmo e pronto. Eu tento parar de me colocar o tempo inteiro, entende? Porque senão eu fico vendo uma mini Orjana e um mini Romeu, né? O tempo inteiro, sabe assim? Então eu não quero ficar me vendo neles, eu quero saber quem eles são. Sim. Por isso que eu acho que sair desse lugar punitivo, ele é muito mais profundo, é um olhar por isso que a pausa é importante, por isso que os diálogos são importantes, os reconhecimentos da família é importante, né? Essa é uma ferramenta muito preciosa que a gente vem fazendo muito aqui em casa. A gente, agora no almoço, a gente tem feito. Então, eu queria reconhecer, Jimmy, o quanto você é um cara parceiro. Eu comecei a fazer isso há um tempo já, mas isso para mim não fazia parte da minha vida. Reconhecer o quanto ele era um cara incrível na minha vida, o quanto a gente, né, somos parceiros e tal. Porque a gente está junto já, então não... E tudo isso traz essa energia que você falou, entende? Tudo isso emana, traz pra gente um outro lugar. Na hora que eu vou estabelecer... Né? Exatamente. Na hora que eu vou trazer uma ferramenta que seja, uma pergunta ou uma pausa, as crianças elas estão sendo nutridas desse reconhecimento lá atrás que foi feito pela mãe, pro pai, sabe? É como um tanque mesmo, né? Que a gente vai enchendo de afeto, de amor. E aí você vai estabelecendo uma relação diferente, sabe? Sim. Alguém pausou aqui? Não, eu que pausei. Você quer perguntar mais alguma coisa? Queria saber, eu acho assim, se alguém tá hoje num momento desafiador com seu filho, tá se sentindo pressionado, não tá sabendo como lidar, eu acho que você hoje começou a sua fala trazendo uma reflexão sobre a escolha de ser pai e mãe, né? E aí, eu acho que a gente escolhe ser pai e mãe, mas eu acho que a gente também precisa refazer essa escolha várias vezes ao longo dessa relação. Assim como a escolha de ter um companheiro e uma companheira, você fez uma vez, mas eu acho que você refaz esses votos, né? E uma das questões que eu acho que era legal de repente você comentar é esse olhar que compreende o processo de desenvolvimento infantil. Então, assim, eu sei o que é uma criança de 3 anos, uma criança de 8 anos, então, e ao mesmo tempo esse olhar curioso, assim, mas ao mesmo tempo eu quero descobrir quem é esse meu filho. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Os pais muitas vezes não sabem sobre as etapas do desenvolvimento infantil e acham que as atitudes das crianças estão muito fora do que se espera. Acham que só os filhos deles talvez tenham aqueles comportamentos. E algumas outras vezes essas crianças também acham que não estão sendo vistas por quem elas são. Tem um pai que está com uma expectativa de que o filho seja uma coisa e o pai e a mãe não olha para a criança e fala, olha, tô vendo aqui que você tem essa natureza. E como você tem 2, eu acho que você podia falar um pouco sobre esse lugar de você estar sempre conhecendo quem são os seus filhos, mas também você entendendo alguns comportamentos deles, porque você sabe sobre desenvolvimento. Eu percebo, assim, que a gente, né, quando a gente fez essa escolha de ser pai e mãe, a gente tem plano de carreira, né? A gente tem plano de comprar uma casa, sei lá, de fazer viagem, mas a gente não, quando faz essa escolha de ser pai e mãe,
a gente não se prepara para se revisitar, entende? Pelo menos para isso, para estar aberto para se revisitar inicialmente, que é tudo isso que a gente trouxe desse processo de autoconhecimento, para que você saia desse lugar reativo e passe a agir, né? A agir como um adulto, a cuidar dessa sua criança. E aí a outra coisa é a informação, né? A gente não estuda para ser pai e mãe. E isso é importante. Isso é extremamente necessário, né? Quando a gente se relaciona com qualquer pessoa, eu percebo isso. Se eu estou me relacionando com uma amiga que está se separando, eu estou me relacionando com ela na fase que ela está vivendo. Ela está diferente naquela fase, entende? Ela está mais carente, ela está precisando mais da minha escuta, ela não está a mesma pessoa de antes, né? E as crianças, a gente não tem essa paciência, sabe? Para entender minimamente, né? Que fase é essa que elas estão, para que a gente entenda, por exemplo, que um cérebro de uma criança é extremamente reativo, né? Que muitas vezes, esse menino não vive fazendo birra, esse menino sei lá, é descontrolado ou não me escuta, vem dessa criança que está o tempo inteiro reagindo. E aí a gente abre esse leque, né? Para entender dentro disso, que a gente fala que é um olhar de um iceberg, né? Para esse mau comportamento que está na ponta, para o que tem lá dentro, que é a fase dessa criança que essa criança está, a necessidade dessa criança de se sentir aceita e importante, a escola, o que essa escola está fazendo, porque aí você entra num lugar de que você quer que a escola, ela que molde a personalidade do seu filho, né? Não é você que está ali presente para educar ele, né? Então, precisa existir uma disponibilidade mesmo para educar, entende, Mari? Que eu acho, assim, eu criei um curso online por isso, né? Para falar disso, porque eu comecei a sentir essa necessidade, eu falo de fase de desenvolvimento no curso por isso, porque foi uma necessidade que eu tive, entende? Foi um caminho que eu quis construir, que eu falei, cara, eu preciso entender, porque aí entra ainda, isso também é algo que eu trago no curso, do temperamento, né? Porque Romeu tem um temperamento, Alice tem outro, Jimmy tem outro e eu tenho outro. Entende? Então, se eu não estiver disponível para me relacionar humanamente com as pessoas, com todas as fragilidades que elas têm, com todas as alegrias, cara, aí a gente vive nesse sistema colapsado, né? Que já não está mais funcionando, né? E agora a gente está sendo convidado para se relacionar de um outro jeito mesmo, sabe? Então, eu sinto que precisa sim, a gente já falou, né? Uma criança, por exemplo, de 3 anos, e agora eu super empatizo com essas pessoas que estão dentro de um apartamento, né? Com uma criança de 3 anos, cheia de energia, né? Aí eu acho que o olhar tem que ser ainda mais empático, né? Meu Deus, como é que meu filho ficava naquela sala, né? Preso, não sei quantas horas, e agora aqui dentro de casa, comigo, que sou a mãe dele, né? Que já tem uma relação de afeto bem próxima, ele também está precisando tanto de... Imagina como é que não era lá, né? Então eu acho que muito mais do que isso, né? A gente olhar para isso como uma oportunidade, né? Tudo que a gente está vivendo também agora, sabe? De perceber que a gente tem uma grande chance de se conectar com essas crianças no lugar, né? Porque eu acredito muito nessa relação de pai e mãe, de afeto e de amor, entende? Então, quando a gente tem essa possibilidade de encher o tanque dessas crianças, de fazer elas se sentirem aceitas e importantes, dificilmente elas vão ficar trazendo a birra nesse lugar de tanto incômodo, sabe? Porque eu acho que essa nutrição traz um outro tipo de birra. Fica muito mais natural eu percebo hoje meus filhos, eles têm desafios de comportamento como qualquer criança, mas eu vejo a diferença. Eu vejo a diferença do desafio de querer chamar minha atenção, de querer que a minha presença, do que é um desafio de não estar entendendo lidar com a emoção mesmo. Porque não tem ferramenta dentro dele, sabe? E aí ele tá ali, né, sei lá, vivendo um confinamento com pais que ele nunca conviveu tanto. Entende? Então, é muito natural que o desafio, que ele queria testar um pouco tudo isso, assim, sabe? Querer saber quem é você, né? Quem são vocês que estão agora, né, comigo aqui? Eu quero entender, a partir de você que eu me entendo, né? A partir de como esses pais estão me olhando, é como eu vou me equilibrar, entende? Então, peraí, deixa eu ir no meu extremo, e aí o que vier de lá vai me equilibrar de cá, né? E aí, se isso não vem... E aí a gente tem um instinto de sobrevivência tão maravilhoso, né? Que a criança continua. Ela continua. Isso é do humano, né? Ela vai em busca de sobreviver mesmo, assim. De aumentar essas birras, aí isso pode somatizar, né? Com doença, com outras coisas. E a gente vê, né? Como a gente está hoje, né? Porque a minha preocupação também
quando eu comecei com tudo isso, era que hoje eu tenho a presença, a capacidade de estar com os meus filhos, de se eu tivesse escolhido estar nesse lugar autoritário, de fazer com que eles não me obedeçam, né? De agir com violência. Mas e quando eles ficarem adolescentes, né? Uhum. Como é que vai ser? Será que Uhum. eles vão me escutar os berros ainda? Sabe? Então, é uma construção que eu penso muito, assim, não é nem só no adulto, é numa construção que está chegando agora, né? Que está bem perto, ali está com quase 10 anos, né? Eu Sim. quero ter uma relação de troca com esse adolescente, sabe? Porque aí a gente chega para os adolescentes e aí a gente quer trocar e conversar com eles, né? E com a criança que eles não querem mais. Não querem saber mais de papo. Eles nunca foram escutados. Nunca foram vistos realmente, emocionalmente, né? E aí agora querem ser não, aí meu filho não me escuta como adolescente, o que está acontecendo, né? Como é que foi isso, né? Como é que foi essa construção, né? Exato, exato. E olha só, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta que eu queria compartilhar, que é assim, você não Ah, acha que quando rotulamos esses comportamentos como mau comportamento, birra, já estamos olhando com olhar de julgamento para essa criança? eu acho que birra é uma palavra que não deveria ser mais usada. Assim, o mau comportamento, eu não tinha pensado nisso, mas como é que a gente iria, que a gente iria substituir por isso, né? Um comportamento desafiador, a gente pode sim usar outros termos, né? É porque isso é o que chega muito pra mim, sabe? As pessoas vêm muito agora, eu tô escutando muito isso. Ah, mas meu filho tá, você já provavelmente já tem mais consciência, né? Vai trazer essa reflexão. E que bom, porque geralmente o lugar não, são crianças que eu não tô aguentando os meus filhos dentro de casa. Esses dias eu fiz um vídeo, uma brincadeira com o nariz de palhaça, né? Falando que as crianças estão em casa, como é que tá. E aí eu vi a Alice viu e ela comentou comigo, mãe, era o que aquilo? Eu falei, não, filha, eu expliquei, né? Que eu tava fazendo uma brincadeira. Que não é que eu esteja incomodada com a presença deles, né? Porque o vídeo era sobre isso. Aí ela pegou depois, fez um vídeo com o nariz de palhaço, falando quanto pra ela também é um saco. Uhum. Entende assim? Ela falou, falando isso, fazendo uma brincadeira de tipo, mas como é que você acha que eu te aguento? Como é que você acha que pra mim é fácil também quando você fica sem... Entende? Então, a gente tá nesse lugar dessa impaciência que a gente sente nas crianças, mas e como é que é pra eles também, né? Estar agora com Sim, pais que nunca estiveram presentes, né? E que estão, né, reverberando sim. tanta impaciência, tanta falta de não saber, né, o que fazer, porque isso diz muito da nossa sociedade, né, Mari? De como a gente transferiu essa educação. E isso eu também me coloco assim, porque até eu, como educadora, eu trago muito isso para as pessoas, que meu trabalho hoje é para despertar a consciência, sabe? Porque dentro de cada um de nós a gente tem uma sabedoria para educar nossos filhos. É só a gente conhece eles. Só que como a gente tem um mindset muito preso ao passado, né? Minha mãe está até aqui e a gente já conversou muito sobre isso, dos padrões autoritários ou outros padrões que nos definiram, que definem nossas reações, né? Isso é olhar para para o passado. Hoje eu honro os meus pais por aquilo que eles fizeram de bom, né? Pelo que foi o que aconteceu de amor. Não pelos erros, entende? Eu tô aqui para Sim. transformar os erros, né? Em outras, abrir né, um outro portal para Alice e Romeu trabalharem outros erros, né? Que já estão E eu acho, existindo. e eu acho também que é um lugar da gente também ter mais compaixão com a gente, porque a gente não vai conseguir liberar os nossos filhos de tudo e querer que eles sejam livres de qualquer tipo de sofrimento ou de qualquer tipo de crença limitante. A gente vai estar sempre lidando, consegui liberar uma coisa, liberei meu autoritarismo. Ah, tá, então agora eu vou trabalhar minha flexibilidade. Ah, daqui a pouco eu vou trabalhar minha vulnerabilização, porque eu tenho dificuldade de mostrar minhas fraquezas. A gente vai estar sempre com alguma questão. Sim, E eu acho que o processo dos nossos filhos e das crianças, né? Eu falo como educadora também. O processo das crianças verem a gente se construindo é que eu acho que dá a ferramenta para eles também saberem exato. e eu acho que eles já sabem que é um processo de construção, porque eles estão muito próximos ainda do processo de aprendizagem, né? Eles estão ainda Sim, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a nomear sentimento, aprendendo a se colocar, aprendendo. Eles estão muito íntimos desse processo que é aprender. A gente, quando fica adulto, talvez a gente se sinta já
agora eu cresci, eu deveria já saber muitas coisas. Mas não, a gente ainda está nesse processo eterno, contínuo. O que a gente precisa é ter responsabilidade. E aí eu acho que esse é o lugar do adulto, de virar e falar, ó, eu tô me percebendo intolerante. É minha responsabilidade lidar com a minha intolerância. Eu não posso derramar em cima de uma criança e ficar esperando que essa criança corresponda à minha expectativa. Se eu não tô dando para ela um chão, uma segurança, para ela poder, né, florescer com segurança, com harmonia, enfim. E também eu acho, a Amanda tá aqui falando, né? O sofrimento precisa ter um lugar. Eu ia falar isso agora também. A gente tá conectada, Amandita. Que é esse lugar também da gente poder mostrar para os nossos filhos, para as crianças, para os nossos parceiros, para os nossos pais, as nossas dúvidas, as nossas. Eu acho que a disciplina positiva na vida real é esse lugar, assim, da gente mostrar as nossas feridas também, sabe? Acessar Sim. essas feridas. E é um lugar bem corajoso, mas que libera muito. Sim, e tem uma coisa que eu acho que é importante, é que assim como as crianças, a gente está trazendo essas habilidades para elas, a gente também está desenvolvendo elas, né? Porque a gente não teve isso. E aí, esse processo de maturidade, de autoconhecimento, coloca a gente num lugar de dar as mãos, entende? Então, quando você está mais maduro, consciente do que você realmente acredita dessa construção, quando seu filho está agindo de formas que te despertam, como eu falei antes, né? De caramba, o que está rolando? Eu estou sempre ali caminhando, podendo apoiar, entende? Podendo olhar e construir uma crença que não foi legal. Posso ajudar ele a, de repente, trabalhar isso até onde eu alcanço. Mas como eu estou desenvolvendo esse processo de autoconhecimento num lugar adulto, eu consigo dar a mão para ele num lugar mais potente, entende? Porque essa construção, eu entendo, né, como pai e mãe, é pro resto da vida. Essa escolha que a gente fez é para sempre, né? Então, eu imagino que a Alice vai estar adulta e que eu quero estar aberta para dizer a ela, filha, realmente, isso que você está trabalhando aí na sua relação com o seu companheiro foi uma coisa que aconteceu que eu não esperava que tivesse tido esse reflexo. Porque ela faz escolhas o tempo inteiro, entende? Então, ela pode até estar construindo crenças que não são tão positivas diante de atos meus com boas intenções. Entende? Sim. Então, eu não estou desmerecendo as intenções das famílias, mas a minha vontade hoje é que ela construa o máximo de crenças positivas possíveis e que eu esteja caminhando com ela para que eu possa sacar isso e estar aberta para acionar lugares que possam, inclusive, ajudar ela na construção dela e na desconstrução que ela precise fazer, entende? Perfeito. Então, é mais como uma parceria. E a outra coisa que você falou, que eu acho que é importante, é que a gente se desconecta muito com essa coisa do caminhar, né? Do primeiro passo dos nossos filhos. Hoje eu recebi um vídeo de uma amiga falando que a filha dela aprendeu a escrever agora nessa quarentena, sozinha. Então eu acho que a gente está num momento de conexão muito interessante, assim, porque maravilhoso da gente poder buscar essa essência, assim, sabe? De poder olhar para os nossos filhos mesmo e aproveitar e agradecer, né? Por tudo isso que a gente está vendo, sabe? Que a gente termina perdendo, né? Porque muitas mães e muitos pais não puderam acompanhar o primeiro caminhar, né? Não puderam acompanhar muitas coisas, né? E agora estão podendo passar por esse confinamento e no futuro falar sobre ele num lugar de extrema presença, né? E isso é muito potente, assim. Eu acho que essa presença, ela é bem preciosa. Sim, e a gente está aqui chegando no finalzinho. Faltam uns minutinhos já. Conversa boa, passa rápido. Mari. E eu acho que eu queria talvez deixar aí uma sementinha positiva, né? Se você puder compartilhar talvez os frutos que você colheu, né? Porque também é um processo que a gente acessa nossas dores, mas a gente também vai liberando e vai abrindo espaço para conexão, para o amor, para essa curiosidade de olhar para o outro. Então, queria que você pudesse compartilhar um pouco, assim, do que você tem colhido de frutos nessa quarentena aí, do que você plantou dessa relação com seu companheiro, com seus filhos. Que de bom você está recebendo? Assim, para mim, foi um reconhecimento muito grande da minha trajetória, esse confinamento, assim, apesar de estar dentro dessa montanha-russa, mas o próprio confinamento me trouxe o reconhecimento, sabe, dessa escolha que eu fiz lá atrás, de olhar para essa relação, porque
eu tenho a sensação de que a punição, ela era um véu muito grande que impedia que eu visse meus filhos, entende? Era como se eu estivesse o tempo inteiro me colocando para eles, e eles cada vez mais ficando menores, e eu não conseguia enxergar eles, assim, quem eles realmente eram. Então, para mim, poder agora ter essa clareza de poder ver como eu consigo enxergar as diferenças deles, de como eu consigo estar em paz com todos os desafios que eles têm, sabe? Porque não significa que eu esteja o tempo inteiro tranquila, mas isso me traz, essa consciência me trouxe muita paz. Então, os dias estão sendo muito maravilhosos, assim, de eu poder estar com eles, poder enxergá-los mesmo verdadeiramente, e agora fazendo um caminho para olhar para coisas que eu não imaginava que eu tinha que olhar, né? Como esse resgate da casa, dos cuidados essenciais, né? Do tempo de trabalho. Com certeza não vai ser igual depois que eu sair desse confinamento. Muitas coisas vão mudar na minha vida desde então. Mas eu hoje tenho honrado muito esse caminho que eu fiz. Assim, tem sido muito especial para mim reconhecer que tudo que eu vinha... Porque em muitos momentos eu sentia uma certa necessidade de ter um reconhecimento de fora, entende? Eu passei muito por vários altos e baixos com relação a isso. E aí, será que as pessoas estão conseguindo captar o que eu estou dizendo? Será que tá chegando, sabe? E aí, de repente, eu tive uma tomada de consciência com o confinamento de que é isso, Arjana, sabe? Olha isso. Você vai falar agora num lugar muito mais potente, porque você está vendo isso na prática, do quanto isso faz sentido, sabe? Então, para mim, eu sou muito grata, assim, por ter, a mim mesma, né, por ter escolhido isso lá atrás, assim, até mesmo nesse lugar que eu tenho feito muito esse caminho de autocompaixão e de cuidar de mim, de reconhecer as escolhas que eu venho fazendo, que também era muito difícil. Então, eu estou num momento bem especial comigo, assim, com as crianças, estou bem feliz, assim, de poder estar contribuindo, de poder estar ajudando as pessoas, num lugar ainda mais potente, sabe, Mari? Então, é isso. Que bom. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço muito a gente poder estar junto nessa troca. Com certeza daria para a gente ficar aqui mais uma rodada, mas também acho que é importante a gente, né, concluir esses ciclos e Sim. cada um poder seguir com essas reflexões ao longo do dia, ao longo da vida. Jana, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Assim, para mim é sempre uma inspiração mesmo. Eu sempre falo que Para mim quando eu tiver também. meus filhos, eu vou colar em você. Ah, E, linda. e realmente Eu eu queria... espero que. Ah, Não, diga. realmente eu espero que o trabalho que você está fazendo com você, que ele reverbere para as pessoas que têm acesso a seu canal, aos seus cursos, porque eu sei que é um trabalho de muito fundamento, assim, eu sei que você está praticando e que você está compartilhando de um lugar que eu valorizo muito, que é um lugar que não tem demagogia, que não tem julgamento, sabe? É bem humano, eu acho que é dar a mão mesmo e caminhar junto. Então, te agradeço, assim, por a gente poder estar aqui. Eu que agradeço, assim, muito a esse lugar que a gente construiu, assim, honro muito ao universo por ter colocado você na minha vida. Para mim, você é uma pessoa linda, maravilhosa. Eu aprendo muito com você, com tudo que você vem construindo, né? Desde o Espaço Cria, quem você é. Queria falar às pessoas que eu tenho, né, o meu Instagram, que se elas quiserem entrar, eu tô com um grupo no Telegram, que eu tenho dividido várias coisas também desse processo que eu tô vivendo aqui. Tem os meus cursos online, tem um curso online que eu tô com um desconto bem especial também, que eu acho que é bem interessante para esse momento, que são poucas aulas para poder trazer mais essa tomada de consciência para esse momento que eu acho que se as pessoas saírem daqui com essa consciência desse confinamento, né, de olhar para as crianças de um outro jeito, já vai ser um trabalho maravilhoso, assim, as crianças vão ganhar muito e as famílias também. Então é isso, me coloco à disposição. Gratidão, Mari. Maravilha, procurem o canal Um então da beijo Jana. grande. Um beijo em todo mundo que estava por aqui, que a gente possa encontrar esse lugar de autocompaixão com a gente, porque é um dia de cada vez mesmo e juntos, com amor, a gente vai mais longe. Viu? Um beijo, linda. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Se Bom cuide dia para aí. todo mundo. Vocês também. Beijos. Beijo.